Hoje você vai conhecer relatos de motoristas de aplicativo, histórias que surgiram em corridas comuns e que, de repente, se transformaram em momentos marcados por situações estranhas e difíceis de explicar. Experiências que mostram como a rotina de quem dirige pode mudar de forma inesperada a qualquer instante. Meu nome é Rogério. Trabalho como motorista de aplicativo há quase 5 anos. Sempre dirigi à noite porque o movimento é melhor e o trânsito mais leve. Já vi de tudo nesse tempo. Passageiros bêbados, discussões, brigas de casal. Mas há alguns meses, vivi uma experiência que até hoje me deixa arrepiado quando lembro. Não gosto de exagerar nem inventar nada, mas vou contar exatamente como aconteceu, do jeito que senti naquela noite estranha. Era uma terça-feira, pouco depois da meia-noite. Eu estava estacionado perto de uma praça esperando chamadas. O movimento estava fraco, mas de repente recebi uma corrida. O ponto de partida era próximo, em uma rua que sempre considerei tranquila, apesar de pouco iluminada. Aceitei na hora. No aplicativo aparecia apenas passageiro, sem nome definido, o que já achei um pouco incomum. Mas como às vezes isso acontece, não dei muita importância. Cheguei ao endereço indicado. Era uma rua estreita, ladeada por casas antigas, algumas com muros altos, outras sem nenhuma iluminação na frente. Estacionei próximo ao número informado e esperei. Olhei ao redor e não vi ninguém. Costumo sempre mandar mensagem ou ligar quando o passageiro demora. Mas antes que eu fizesse isso, notei uma pessoa se aproximando lentamente, vindo da calçada oposta. A figura se aproximou e vi que era um homem alto, magro, vestindo um casaco comprido. Seu rosto estava parcialmente encoberto pelo capuz. Ele abriu a porta traseira e entrou sem dizer nada. O carro ficou com um cheiro forte de terra úmida, como se ele tivesse vindo de algum lugar molhado. Perguntei confirmando: "Boa noite, é corrida para o senhor mesmo?" Ele apenas respondeu com um leve movimento de cabeça, sem olhar para mim. No aplicativo, o destino marcado era apenas Estrada Municipal, sem número, sem referência. Isso já me deixou desconfortável. Geralmente passageiros colocam algum ponto conhecido, até mesmo bares ou padarias, mas nunca só estrada. Perguntei: "O senhor quer que eu siga até onde exatamente?" Ele demorou alguns segundos e disse com uma voz baixa, quase sussurrada: "Eu te aviso no caminho." Não gostei, mas segui. Saímos do bairro e pegamos uma via de mão dupla, pouco movimentada naquela hora. O silêncio dentro do carro era quase sufocante. Pelo retrovisor, eu tentava observar o passageiro, mas ele parecia olhar fixamente para fora, como se buscasse algo na escuridão da estrada. Não mexia no celular, não se encostava no banco, apenas ficava ereto, como se estivesse esperando um momento certo para falar. Depois de uns 15 minutos, percebi que estávamos indo cada vez mais para uma região afastada, onde quase não havia casas. O aplicativo mostrava que ainda faltavam alguns quilômetros, mas não dava um ponto final exato. Perguntei outra vez se era isso mesmo. O homem, sem mover a cabeça, disse apenas: "Continue." Aquela resposta curta me deixou com um aperto no peito, mas tentei manter a calma. As luzes da cidade ficaram para trás. Agora só havia a estrada cercada por mato alto e algumas árvores retorcidas. O farol iluminava a pista, e o resto era pura escuridão. Senti o ar ficando mais frio dentro do carro, mesmo com os vidros fechados. A cada curva, eu tinha a impressão de que havia alguém parado à beira da estrada, mas quando olhava de novo, não havia nada. O passageiro continuava imóvel. Nessa altura, comecei a pensar em encerrar a corrida, mas não tinha coragem de simplesmente parar e mandar o homem descer. Há situações que mexem com a gente de um jeito diferente. Algo naquele passageiro não parecia comum. Mais do que medo de assalto, eu tinha a sensação de estar sendo levado para algum lugar que não era para eu conhecer. Olhei o celular para checar a corrida e vi que o sinal estava fraco. De repente, ele quebrou o silêncio. Perguntou: "Você já dirigiu por aqui antes?" Respondi que não, que geralmente não pegava corridas para aquela região. Ele ficou quieto por alguns segundos e disse: "Poucos vêm para cá. A maioria não volta."
Tentei rir de nervoso, achando que poderia ser uma piada macabra, mas ele não demonstrou nenhuma expressão. Apenas voltou a olhar para fora. A estrada começou a ficar mais estreita. O asfalto tinha buracos e pedras soltas. Eu reduzi a velocidade, tentando não danificar o carro. Perguntei se estávamos chegando, mas não obtive resposta. Apenas o silêncio dele, pesado, me acompanhando. O GPS travou por alguns segundos. A tela ficou congelada e depois mostrou que estávamos fora da rota, como se não houvesse mais mapa disponível. Aos poucos, a vegetação ao lado da estrada se adensou, formando uma espécie de túnel natural. As árvores se curvavam sobre a pista, e a escuridão ficava ainda mais intensa. O farol do carro parecia fraco diante daquele breu. Foi então que notei que o passageiro tinha mudado de posição. Ele não olhava mais para fora, mas sim para mim, através do retrovisor, com os olhos fixos. O olhar dele me causou um arrepio profundo. Não piscava, não desviava. Era como se estivesse observando cada movimento meu. Eu, tentando parecer calmo, perguntei novamente: "Está perto do destino?" Ele respondeu com um tom seco: "Logo à frente." A voz dele parecia ecoar dentro do carro, mesmo sendo baixa. Respirei fundo e segui. Alguns metros depois, a estrada terminou em um caminho de terra batida. O aplicativo simplesmente fechou sozinho, como se tivesse sido desligado. Tentei abri-lo de novo, mas a tela ficou preta. Meu coração acelerou. Perguntei: "É aqui?" Ele inclinou levemente a cabeça e disse: "Siga." Contra minha vontade, continuei dirigindo agora por um caminho irregular, rodeado de árvores altas. O carro balançava nas pedras. O silêncio do passageiro continuava perturbador, até que de repente ele falou: "Pare aqui." Pisei no freio e estacionei no meio do nada. Não havia casa, poste, luz, nada. Só a escuridão e o som distante de algum bicho noturno. Ele abriu a porta lentamente e ficou parado ao lado do carro. Pensei que fosse me pedir para esperar, mas ele não disse nada. Ficou apenas ali, parado, olhando para dentro do mato. Esperei alguns segundos, ansioso, com vontade de arrancar dali. Mas antes que eu fizesse isso, ele se inclinou para a janela e disse: "Volte daqui a 15 minutos." A voz soou como uma ordem, não como um pedido. Não consegui responder. Ele se virou e entrou no meio da vegetação, desaparecendo rapidamente na escuridão. Fiquei sozinho dentro do carro, com o motor ligado e o farol iluminando apenas alguns metros de terra batida. Minhas mãos tremiam no volante. Pensei seriamente em ir embora, mas uma mistura de medo e curiosidade me prendeu. Algo naquela situação me paralisava. O tempo parecia não passar. Foram minutos intermináveis. Olhava o retrovisor, os lados da estrada, tentando ver se ele voltava. Mas nada. Apenas o vento balançando as árvores e um som de galhos quebrando ao longe. A sensação de estar sendo observado era sufocante. Cheguei a desligar o farol por alguns segundos e foi pior. A escuridão era tão densa que parecia engolir o carro inteiro. Liguei de novo imediatamente. Engatei a marcha e comecei a dar ré, já que a estrada era estreita. Mas o carro pareceu resistir. O motor rugia, mas o veículo mal se movia. Era como se estivesse preso em algo. Acelerei mais e consegui dar alguns metros de ré, até alcançar uma parte mais larga do caminho. Virei o volante e preparei para seguir de volta quando vi algo que gelou minha espinha. O passageiro estava de pé, no meio da estrada. Ele estava parado a alguns metros à frente, olhando fixamente para o carro. Não sei como voltou tão rápido, nem de onde saiu. Parei imediatamente. A luz do farol iluminava seu rosto parcialmente, revelando uma expressão estranhamente vazia, sem emoção. Ele levantou a mão lentamente, apontando para o lado direito da estrada, como se indicasse outro caminho. Respirei fundo e, contra toda a lógica, obedeci. Virei o carro para a direção que ele apontava. O caminho parecia ainda mais fechado, tomado por árvores. Enquanto avançava, olhei pelo retrovisor. Ele não estava mais lá. Desapareceu em segundos. Meu corpo inteiro tremia, mas continuei sem saber exatamente o porquê. Era como se uma força invisível me obrigasse a seguir adiante.
Depois de alguns minutos, a estrada de terra terminou em um pequeno descampado. No centro havia algo que parecia ser uma construção antiga, talvez um galpão ou um abrigo abandonado. As paredes estavam cobertas de musgo e as janelas quebradas. Parei o carro sem querer, como se meus pés não respondessem direito. Senti um arrepio subir pela nuca e fiquei imóvel, observando aquele lugar. De repente, percebi movimento próximo ao galpão. Silhuetas começaram a surgir uma após a outra. Pessoas, pelo menos umas 5, todas vestidas de forma estranha, roupas escuras e longas como mantos. Elas ficaram paradas lado a lado, olhando na direção do carro. O coração quase saiu pela boca. Nenhuma se mexia. Era como se estivessem esperando por mim. Tentei engatar a marcha para sair dali, mas a chave girava em falso. O carro simplesmente morreu. Apertei o botão de ligar e nada acontecia. O pânico tomou conta. As figuras começaram a se mover lentamente em minha direção. Não corri, não gritei. Fiquei paralisado. Uma sensação estranha de que eu já sabia que isso ia acontecer tomou conta de mim, como se fosse inevitável. As pessoas se aproximaram até ficarem a poucos metros do carro. Não consegui distinguir rostos, apenas sombras humanas envoltas em pano. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Virei lentamente a cabeça e, no banco de trás, estava o passageiro. Não lembro de ter ouvido a porta abrir. Ele apenas estava lá, sentado, como se nunca tivesse saído. Ele inclinou-se para frente, próximo ao meu ouvido, e disse em voz baixa: "Agora você sabe o caminho." O arrepio percorreu todo o meu corpo. As figuras pararam diante do carro, imóveis, como estátuas. O silêncio era sepulcral. Eu não sabia o que fazer. O passageiro encostou a mão fria no meu ombro e completou: "Volte sempre que for chamado." Nesse momento, o carro ligou sozinho. O motor roncou alto. As figuras se afastaram lentamente, desaparecendo na escuridão ao redor do galpão. O passageiro encostou no banco, fechou os olhos e disse: "Pode me levar de volta." Obedeci, sem questionar, com as mãos suadas no volante. Voltei pelo mesmo caminho, agora em silêncio absoluto, sem coragem de olhar para trás. A estrada parecia mais curta na volta, mas não lembro de ter feito curvas ou desvios. Apenas segui em frente, até que as luzes da cidade voltaram a aparecer. O coração começou a desacelerar, mas a sensação de peso continuava. O passageiro não falava nada, apenas respirava de forma estranha, como se estivesse cansado ou aliviado. Chegamos ao ponto inicial, a rua escura onde o peguei. Ele abriu a porta calmamente, saiu sem olhar para mim e caminhou em direção à sombra das casas. Esperei alguns segundos, tentando vê-lo se afastar, mas ele desapareceu antes mesmo de alcançar a esquina. Olhei no aplicativo. A corrida não constava no histórico. Era como se nunca tivesse existido. Fiquei parado ali por alguns minutos, tentando entender. Peguei o celular e não havia registro de nada. Nem do pagamento, nem da chamada. Apenas o horário no relógio, que agora marcava 02H03. Era impossível ter passado tanto tempo naquela corrida. Parecia que havia durado horas, mas o relógio indicava pouco mais de 1 hora. Voltei para casa ainda em choque. Minha esposa percebeu meu estado e perguntou o que tinha acontecido. Não tive coragem de contar. Disse apenas que estava cansado. Passei a noite sem dormir, revendo cada detalhe daquela experiência. O olhar do passageiro pelo retrovisor, as figuras no descampado, o carro ligando sozinho. Tudo parecia tão real, mas ao mesmo tempo impossível. No dia seguinte, decidi voltar ao mesmo ponto para conferir. Fui até a estrada indicada seguindo o GPS. Mas, para minha surpresa, o caminho terminava em um portão de fazenda abandonada, trancado com correntes. Não havia estrada de terra, nem galpão, muito menos descampado. Perguntei a um morador próximo se havia algum acesso por ali. Ele respondeu que não, que aquele terreno estava fechado há anos. Ainda assim, algo dentro de mim insistia que o lugar existia, como se houvesse uma estrada que aparece apenas quando alguém precisa encontrá-la. Essa ideia me atormentou por dias. Evitei trabalhar à noite por um tempo,
mas a necessidade me fez voltar. Até hoje, toda vez que recebo uma corrida sem destino claro, lembro daquela noite e sinto um arrepio percorrer o corpo. Alguns colegas motoristas já comentaram sobre corridas estranhas, mas nunca tão intensas quanto a minha. Um deles disse que certa vez pegou uma passageira que sumiu no meio do caminho. Outro contou que dirigiu quilômetros sem perceber, como se estivesse hipnotizado. Sempre que ouço essas histórias, me pergunto se há algo em comum entre elas. Já pensei em nunca mais dirigir à noite, mas é difícil. É o horário que dá mais corridas. No fundo, eu sei que posso passar por algo parecido de novo. Às vezes, quando estaciono em ruas pouco iluminadas, sinto como se alguém fosse abrir a porta de trás a qualquer momento. Esse medo silencioso me acompanha desde então, como uma sombra grudada. Minha esposa me pede para procurar outro trabalho, mas não é simples. As contas não esperam. E dirigir é o que sei fazer melhor. Tento racionalizar, acreditar que tudo foi fruto do cansaço, da mente pregando peças. Mas quando lembro do toque frio no ombro, tenho certeza de que não foi imaginação. Nenhum sonho é capaz de deixar marcas tão reais. Às vezes acordo de madrugada com a sensação de que alguém está sentado no banco de trás do carro na garagem. Já cheguei a levantar para conferir, abrir as portas, olhar cada detalhe. Claro que nunca encontro nada. Mas o cheiro de terra úmida volta e some em segundos. É como se a presença daquele passageiro ainda rondasse minha vida. Não sei se algum dia vou entender o que aconteceu. Talvez tenha sido um aviso, talvez uma espécie de encontro com algo que não deveria existir. O que mais me intriga é a frase dele: "Agora você sabe o caminho." Tenho medo de descobrir o que isso significa. E mais ainda de ser chamado de volta para aquele lugar que talvez nem exista de verdade. Esse foi o meu relato. Não espero que todos acreditem, nem quero convencer ninguém. Só precisava compartilhar, porque guardar isso sozinho tem me consumido aos poucos. Dirigir à noite nunca mais foi a mesma coisa. Agora, cada corrida traz uma dúvida silenciosa. Será que vou pegar alguém normal ou vou mais uma vez encontrar o passageiro sem destino? Meu nome é Marcos. Sou motorista de aplicativo há alguns anos. Sempre gostei de dirigir, por isso escolhi essa profissão. Já transportei passageiros de todos os tipos, animados, calados, simpáticos, mal-humorados. Mas uma corrida em especial ficou marcada na minha memória. Até hoje não sei explicar direito o que aconteceu, mas a lembrança volta toda vez que passo por certas ruas da cidade. Era uma noite comum, tranquila, com poucas corridas. Eu estava rodando pela região central quando recebi um chamado em frente a um hospital desativado. O local sempre me causou certo desconforto, por ser um prédio grande, escuro, abandonado havia muito tempo. Pensei até em cancelar, mas acabei aceitando. Fui até lá, estacionando perto da entrada principal. Esperei alguns minutos e achei que ninguém viria. O lugar estava vazio, apenas com algumas janelas quebradas e árvores crescendo ao redor. Então, vi uma mulher se aproximando. Caminhava devagar, vestindo roupas simples e claras. Parecia cansada, talvez até abatida. Abriu a porta traseira do carro e entrou sem dizer nada. Cumprimentei, mas ela não respondeu. Olhei para o aplicativo e vi que o destino estava marcado em um bairro distante. Era uma corrida longa, mas aceitei seguir. O silêncio dentro do carro me deixou desconfortável. Tentei puxar conversa. Perguntei se estava tudo bem, se queria ajustar o ar ou a música. Nada. Ela olhava para frente imóvel, sem sequer se encostar ao banco. A cada sinal de trânsito eu olhava pelo retrovisor. O rosto dela parecia pálido, sem expressão. Não piscava com frequência, o que me incomodava ainda mais. Senti uma estranha sensação de que não estava sozinho no carro, mas também não parecia exatamente acompanhado. A presença dela era pesada, como se ocupasse mais espaço do que realmente deveria. Seguimos por avenidas quase desertas. O silêncio era interrompido apenas pelo motor e pelo barulho dos pneus no asfalto. O clima dentro do carro estava estranho. Até o ar parecia mais frio. Olhei de novo pelo retrovisor e percebi que, em certo momento, não via o reflexo dela direito.
Era como se estivesse desfocado enquanto todo o resto aparecia normalmente. Tentei me concentrar na direção, mas a sensação de desconforto crescia. Perguntei se queria que eu parasse em algum lugar, mas ela permaneceu calada. O bairro de destino estava cada vez mais próximo. Quando o aplicativo indicou que faltava pouco, ouvi, pela primeira vez, a voz dela. Um murmúrio baixo, quase um sussurro, dizendo apenas: "Ali está bom." Olhei para o lado e vi que não havia nada além de uma praça antiga, mal iluminada, com bancos de ferro enferrujados. Parei o carro na beira da calçada. Ela abriu a porta e saiu calmamente, sem olhar para trás. Caminhou em direção ao centro da praça, onde havia uma árvore enorme. Parecia flutuar mais do que andar. Fiquei observando pelo espelho até que desapareceu na escuridão. Esperei que confirmasse o fim da corrida no aplicativo, mas nada aconteceu. O sistema mostrava a viagem ainda em andamento. Reiniciei o celular, mas a corrida continuava ativa. O relógio marcava que eu estava parado havia um bom tempo, mas a cobrança não encerrava. Resolvi sair do carro para ver se a encontrava. Caminhei até a praça com passos lentos e cuidadosos. O vento balançava as folhas da grande árvore, mas não vi mais ninguém por ali. Apenas o silêncio absoluto e a sensação de que eu não deveria estar naquele lugar. Voltei rapidamente ao carro e tranquei as portas. No banco traseiro percebi algo que não estava ali antes. Uma pequena faixa de tecido branco, como se tivesse se soltado da roupa dela. Peguei com a mão trêmula. Estava gelado, quase úmido, como se tivesse sido deixado há pouco. Guardei no porta-luvas, sem saber bem porquê. Nesse instante, o aplicativo encerrou sozinho a corrida, sem eu tocar em nada. Olhei a tela e vi que a viagem não constava no histórico. Era como se nunca tivesse existido. Fiquei parado alguns minutos tentando entender. Respirei fundo e decidi ir embora. O caminho de volta parecia mais longo do que deveria. Cada sombra na rua me deixava alerta, como se pudesse surgir alguém a qualquer momento. Cheguei em casa sem falar nada para minha esposa. Guardei o carro e fui direto tomar um banho, tentando me livrar da sensação ruim. Mas quando abri o porta-luvas para pegar um documento, a faixa de tecido não estava mais lá. Procurei em todos os cantos do carro e não encontrei nada. Foi como se tivesse desaparecido junto com a passageira. No dia seguinte, passei pela praça para ver se encontrava alguma pista. O local estava vazio, apenas com o tronco da árvore enorme no centro. Não havia sinais de alguém ter estado ali recentemente. Perguntei a um morador sobre aquela praça, e ele me contou que muitas pessoas evitam passar por ali à noite, porque já aconteceram coisas estranhas no passado. Desde então, nunca mais aceitei corridas que começam perto do hospital abandonado. Sempre que aparece um chamado por lá, cancelo imediatamente. Talvez tenha sido apenas uma coincidência. Talvez minha mente tenha aumentado os detalhes. Mas eu sei o que senti naquela noite. E foi real demais para ser apenas imaginação. Ainda lembro do rosto pálido da passageira, da forma como sumiu na praça, do tecido frio que desapareceu sem explicação. Não sei se era alguém em sofrimento, uma presença de outro tempo, ou apenas uma visão criada pelo meu cansaço. Só sei que, desde aquela noite, cada corrida silenciosa me deixa em alerta, esperando reviver o que jamais gostaria de passar de novo. Meu nome é Cláudio. Trabalho como motorista de aplicativo já há bastante tempo. Sempre fui tranquilo, nunca tive grandes problemas além dos passageiros comuns que todo motorista enfrenta. Mas existe uma corrida que até hoje eu não consigo esquecer. Não porque aconteceu algo violento, mas porque foi diferente de tudo o que já vivi atrás do volante. Foi uma noite comum que mudou completamente meu jeito de encarar a profissão. Eu estava rodando em uma região afastada da cidade, perto de áreas rurais. O movimento costuma ser fraco, mas às vezes aparecem corridas longas que compensam. Recebi uma chamada perto de uma estrada secundária, quase no limite da zona urbana. O ponto de partida parecia estranho. Não havia casas marcadas no mapa, apenas um ponto perdido no meio da estrada. Pensei em recusar, mas acabei aceitando. Chegando ao local, encontrei uma senhora em pé ao lado de um pequeno portão de madeira, na beira de um terreno.
Ela parecia esperar há muito tempo, pois estava imóvel, olhando para a estrada. Quando parei o carro, ela se aproximou lentamente e entrou no banco de trás. Cumprimentei com um boa noite, e ela respondeu apenas com um sorriso leve, sem dizer nenhuma palavra. No aplicativo, o destino estava marcado em uma vila próxima. Era um percurso de estrada de terra, conhecido por ser mal conservado. Perguntei se era isso mesmo, e ela apenas balançou a cabeça afirmativamente. Não parecia apressada, nem preocupada, apenas calma demais. Liguei o carro e segui em frente, tentando me concentrar no caminho esburacado que tínhamos pela frente. O interior do carro ficou silencioso, exceto pelo barulho dos pneus na estrada irregular. A senhora olhava fixamente para fora, como se observasse o nada. O que me chamou a atenção foi a roupa. Um vestido antigo, daqueles que lembram épocas passadas. O tecido parecia gasto, mas bem cuidado. Não era comum ver alguém vestido assim, ainda mais em uma corrida de aplicativo. Conforme avançávamos, percebi que o sinal do celular desaparecia. O aplicativo travou, mostrando apenas a última posição antes da estrada de terra. Era algo esperado naquela região, mas me deixou inseguro, já que não tinha mais certeza de até onde seguir. Perguntei à senhora se sabia o caminho e ela respondeu calmamente: "Eu mostro quando chegar." Continuei dirigindo, tentando ignorar o desconforto. A estrada era cercada por mato alto e poucas árvores espaçadas. O ar parecia mais frio do que deveria naquela noite. A cada curva, eu sentia que o carro se afastava mais e mais de qualquer ponto conhecido. A senhora, no entanto, continuava serena, como se estivesse em casa naquele ambiente. Depois de um tempo que não sei calcular, ela pediu que eu parasse. Apontei os faróis para a frente e não vi nada além de mais estrada. Perguntei se era ali mesmo, e ela disse apenas: "Sim, pode parar." Obedeci, sem entender. Ela abriu a porta lentamente e desceu, apoiando-se na lateral do carro como se tivesse pouca força. Olhei ao redor. Não havia vila, não havia casas, apenas escuridão. Ela ficou parada alguns segundos ao lado da estrada, olhando para o mato. Depois voltou a se inclinar na janela e disse: "Obrigado por me trazer até aqui." Sua voz era suave, quase sussurrada. Sorri de nervoso e desejei boa noite. Então, sem pressa, ela caminhou até sumir na escuridão. Fiquei ali, parado, esperando que o aplicativo encerrasse a corrida. Mas nada aconteceu. O silêncio da estrada era perturbador. Liguei o carro para voltar, mas quando olhei pelo retrovisor, quase pulei no banco. A senhora estava sentada novamente no banco de trás, exatamente na mesma posição em que entrou da primeira vez. Eu não tinha ouvido a porta abrir nem fechar. O coração disparou e minhas mãos ficaram geladas no volante. Ela olhou para mim pelo espelho e disse: "Não era aqui. Me leve mais adiante." Sua expressão permanecia calma, mas havia algo de estranho em sua presença. Engoli seco e segui. Não sabia o que fazer. Apenas obedecia. A estrada parecia não ter fim, e cada vez mais o breu tomava conta do caminho. A luz dos faróis parecia fraca diante daquela escuridão. Dirigi por mais alguns minutos até que ela pediu para parar novamente. Fiz o que mandou, e outra vez não havia nada por perto, apenas mato e terra. Novamente, ela desceu do carro e caminhou até desaparecer. Respirei fundo, tentando recuperar o fôlego. Mas, antes que eu desse a ré, senti o banco de trás afundar levemente. Ela estava lá de novo, imóvel, olhando para frente. Aquela sequência parecia não ter fim. Cada vez que ela saía, voltava misteriosamente para dentro do carro. Perguntei o que exatamente ela procurava, mas não respondeu. Apenas dizia: "Mais adiante." E assim segui, como se estivesse preso em um ciclo interminável, obedecendo a ordens silenciosas que não faziam sentido algum. Em certo momento, percebi que o ponteiro do combustível estava mais baixo do que deveria. A estrada parecia consumir não apenas tempo, mas também tudo ao meu redor. Meu corpo já estava cansado, e a mente, confusa. Cada vez que a senhora falava, sua voz soava mais distante, como se viesse de dentro da minha cabeça, não do banco de trás. Por fim,
Depois de mais uma parada, ela desceu do carro e não voltou. Esperei longos minutos, mas não houve sinal de que retornaria. Decidi então fazer o caminho de volta. A estrada, que parecia interminável, agora parecia mais curta. Em pouco tempo alcancei a saída para a cidade, já com o coração aliviado. Quando olhei pelo retrovisor, vi o banco de trás vazio. Cheguei em casa cansado e perturbado. No dia seguinte, comentei com um colega motorista sobre o ocorrido. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e disse que já ouvira falar de uma mulher que aparece naquela estrada pedindo carona. Disse também que, segundo alguns moradores, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Apenas aparece e desaparece. Desde aquela noite evito corridas em regiões rurais. Sempre invento uma desculpa para não aceitar chamadas que me levem para estradas de barro ou caminhos isolados. Pode ter sido apenas a imaginação causada pelo cansaço, mas a sensação era real demais para ser apenas fruto da mente. Até hoje sinto um arrepio sempre que lembro do sorriso calmo daquela senhora. Nos dias seguintes tentei esquecer o ocorrido, mas foi impossível. Cada vez que fechava os olhos, lembrava do momento em que ela surgia no banco de trás, sem que eu percebesse a porta abrir. Aquilo me deixava inquieto, porque parecia desafiar qualquer explicação lógica. Pensei em voltar ao local para investigar, mas algo dentro de mim me impedia. O medo era maior do que a curiosidade. Algumas semanas depois, em uma conversa com passageiros, ouvi comentários sobre estradas que enganam motoristas, como se o caminho fosse mais longo do que realmente é. Lembrei imediatamente da experiência com a senhora. A diferença é que eu não só perdi a noção do tempo e do espaço, mas também tive aquela presença constante dentro do carro. Não era apenas a estrada que parecia estranha, mas ela também. Comecei a reparar em detalhes estranhos dentro do veículo. Um deles era o cheiro de flores velhas como arranjos deixados em cemitérios. O odor aparecia de repente, geralmente à noite, e desaparecia tão rápido quanto surgia. Perguntei à minha esposa se ela havia sentido isso durante o dia, mas ela disse que não. Era algo que só acontecia quando eu dirigia sozinho. Outra coisa que notei foram marcas no estofado do banco traseiro, como se alguém tivesse se sentado ali recentemente. Eu limpava o carro diariamente, mas quando olhava pelo retrovisor, as marcas estavam lá, afundando o tecido por alguns instantes, até voltarem ao normal. Não sabia mais se era cansaço, sugestão da mente ou algo além do que eu poderia explicar. Contei o ocorrido para um passageiro mais velho, que parecia conhecer bem a região rural. Ele me ouviu com atenção e disse apenas: "Essa senhora você não foi o primeiro a encontrar. Muitos motoristas já falaram dela. Dizem que está sempre procurando chegar em casa, mas nunca encontra o caminho." Suas palavras me deram calafrios, porque descreviam exatamente o que eu tinha vivido. Passei a dirigir com ainda mais receio. Toda vez que o aplicativo me direcionava para fora da cidade, eu ficava em dúvida se deveria aceitar. Cheguei até a desligar o celular em certos horários, só para evitar chamadas que me levassem para estradas de barro. Por mais que eu tentasse seguir a vida normalmente, aquela noite sempre voltava à minha mente. Uma madrugada precisei passar por uma área próxima àquela estrada para buscar um passageiro. O coração acelerou só de ver a placa indicando o caminho de terra. Não entrei, mas reduzi a velocidade, observando a entrada de longe. Foi então que vi uma figura parada ao lado do mesmo portão de madeira, onde havia encontrado a senhora pela primeira vez. Não esperei para confirmar, acelerei e fui embora. Desde então, evito até mesmo contar essa história em detalhes para amigos e familiares. Alguns poderiam rir, outros achar que inventei, mas eu sei o que senti. E a sensação de ter alguém dentro do carro, sem realmente estar, não é algo que se inventa. São experiências que deixam marcas profundas mesmo que ninguém acredite. Às vezes, quando rodo até mais tarde, tenho a impressão de ouvir uma voz suave dizendo mais adiante. Sempre olho pelo retrovisor, mesmo sabendo que não verei nada. Essa voz ecoa em minha cabeça como se fosse parte de mim. Não sei se é um trauma ou se ainda estou de alguma forma ligado àquela passageira misteriosa. Também notei que o aplicativo de vez em quando trava, exatamente como naquela noite. A tela congela por alguns segundos,
e sinto um frio percorrer minha espinha. Pode ser apenas problema de sinal, mas, para mim, virou um aviso. Cada vez que acontece, penso na senhora e em como tudo começou com o aplicativo parando de funcionar. Já tentei convencer a mim mesmo de que foi apenas uma passageira comum, talvez perdida, com roupas antigas e comportamento estranho. Mas a parte que não consigo explicar é como ela voltava para dentro do carro sem abrir a porta. Nenhum truque de mente pode justificar isso. Esse detalhe é o que me impede de acreditar que tudo foi imaginação. Em algumas noites, sinto a mesma pressão no banco de trás, como se alguém tivesse se sentado ali. Não olho de imediato, porque sei que vou me assustar. Finjo que não percebo e sigo dirigindo. Mas, no fundo, sei que não estou sozinho. O silêncio nesses momentos é tão denso que até o barulho do motor parece distante. Curiosamente, nenhum passageiro percebeu nada de estranho até hoje. Quando estou com alguém no carro, tudo parece normal. É apenas quando estou sozinho que as sensações voltam. Isso me faz pensar que talvez não seja um lugar específico, mas sim algo que ficou comigo desde aquela noite. Como se a senhora tivesse deixado parte dela no meu carro ou em mim. Uma vez sonhei que dirigia naquela estrada de barro de novo. A senhora estava no banco de trás, imóvel, com o mesmo sorriso leve. O mais estranho foi que, no sonho, eu não sentia medo. Pelo contrário, parecia natural levá-la até o destino. Quando acordei, estava suando frio, com o coração disparado e o cheiro de flores velhas preenchia o quarto. Já pensei em procurar ajuda espiritual ou religiosa, mas nunca tive coragem. Tenho receio de que, ao falar com alguém que entende desse tipo de coisa, eu acabe atraindo ainda mais. Prefiro guardar em silêncio, tentando conviver com o que restou. Mas confesso que cada vez que lembro, sinto que a história ainda não acabou. Um colega de profissão me disse algo que não saiu da minha cabeça. Ele afirmou que certas presenças escolhem pessoas específicas para acompanharem seus caminhos inacabados. E que talvez eu tenha sido escolhido por essa senhora. Não sei se acredito nisso, mas a ideia me assusta profundamente. Porque, se for verdade, significa que posso viver esse tipo de encontro novamente. Desde aquela noite, nunca mais aceitei corridas que partem de pontos muito isolados. Se vejo que o endereço é em área sem sinal, cancelo imediatamente. Prefiro perder uma corrida do que reviver aquela sensação. É uma defesa que criei para mim mesmo, porque não sei se teria forças para passar por aquilo outra vez. Por mais estranho que pareça, às vezes sinto uma saudade estranha daquela senhora. Não no sentido comum da palavra, mas como se algo dentro de mim quisesse entender quem ela era, o que buscava, para onde realmente queria ir. É uma curiosidade dolorosa, porque junto dela vem o medo, e o medo é sempre maior. Já pensei em voltar àquela estrada em plena luz do dia, só para comprovar que nada existe além de barro e mato. Mas desisto sempre que me aproximo. Não é o lugar que me assusta, é a lembrança do que aconteceu ali. Não adianta ver a estrada vazia de dia, porque sei que à noite ela se transforma em algo que não pertence a este mundo. Hoje, sempre que alguém pergunta se já passei por situações estranhas como motorista, eu sorrio e desconverso. Não gosto de falar, porque parece que, quanto mais conto, mais presente a lembrança se torna. É como se a história tivesse vida própria, esperando a chance de voltar a acontecer. E eu não quero dar essa chance. Ainda assim, no fundo, sei que não vou escapar. Em algum momento, aquela estrada vai aparecer de novo no aplicativo, e talvez eu não consiga evitar aceitar a corrida. Quando isso acontecer, tenho medo de que não volte. Porque, no fundo, sinto que a senhora ainda está esperando que eu a leve até o verdadeiro destino dela. Carrego essa sensação comigo todas as noites em que saio para dirigir. O volante nas minhas mãos parece mais pesado quando penso nela. A estrada comum da cidade às vezes parece se transformar, por um instante, na mesma estrada de barro. Fecho os olhos por segundos e me preparo como se ela fosse aparecer no banco de trás a qualquer momento. Esse é o meu relato. Não espero que todos acreditem, mas sei o que vivi. O olhar calmo daquela senhora, o silêncio dela e a forma como voltava para dentro do carro sem abrir a porta são detalhes que nunca saíram da minha mente. Desde então, dirigir nunca mais foi o mesmo. Cada corrida que aceito pode ser apenas um trabalho comum,
ou o início de outra noite que eu não quero reviver. Meu nome é André. Trabalho como motorista de aplicativo há bastante tempo. Sempre dirijo mais à noite porque o trânsito é melhor e o movimento de corridas aumenta. Já enfrentei situações difíceis, mas nada se compara a uma noite chuvosa em que recebi uma chamada em um bairro afastado. Até hoje me lembro de cada detalhe, porque não foi apenas uma corrida, foi uma experiência que me fez repensar muita coisa. A chuva caía forte e as ruas estavam quase desertas. O aplicativo tocou, indicando um passageiro em frente a uma escola fechada. Estranhei o local, mas aceitei a corrida. Chegando lá, não havia ninguém à vista. Esperei alguns minutos prestando atenção através do para-brisa embaçado pela água. Foi quando vi um homem parado debaixo de uma árvore, encharcado, me observando. Ele atravessou a rua devagar e entrou no carro. Cumprimentei, mas não tive resposta. Apenas disse o endereço de destino, um cemitério municipal. Aquilo me incomodou, porque era tarde da noite e ninguém costuma ir a esses lugares nesse horário. Mas não questionei. Liguei o carro e segui. O som da chuva no teto e o silêncio dele tornaram o ambiente pesado. O homem usava um paletó escuro, que parecia ainda mais molhado pela chuva. O cheiro de terra úmida invadiu o carro, forte demais para ser apenas da roupa. Olhei pelo retrovisor e percebi que seu olhar estava fixo na janela, sem piscar. A cada trovão, seu rosto parecia se iluminar de uma forma estranha, como se fosse pálido demais para alguém vivo. No caminho, tentei quebrar o silêncio perguntando se estava tudo bem, se queria que ligasse o aquecedor. Ele não respondeu. Apenas levantou o braço lentamente e apontou para frente, como se dissesse que eu deveria continuar. Segui em frente, cada vez mais desconfortável. A chuva parecia piorar a cada quilômetro percorrido. Quando estávamos perto do cemitério, percebi que o aplicativo tinha travado. O destino não aparecia mais, apenas a tela congelada. Pensei em parar e reiniciar, mas o homem se inclinou para a frente e disse em voz baixa: "Aqui está bom." O tom foi tão firme que obedeci sem discutir, mesmo sem ver portão algum por perto. Ele abriu a porta, saiu calmamente sob a chuva e começou a andar pelo meio da rua. Os faróis iluminaram sua silhueta até que, de repente, sumiu no meio da neblina. Fiquei esperando alguns minutos, mas não o vi mais. Quando olhei para o aplicativo, a corrida ainda estava em andamento, sem opção de encerrar. Decidi sair do carro e olhar ao redor, mas a rua estava completamente deserta. Nenhum sinal de alguém caminhando. Apenas o som da chuva batendo nas árvores e o vento frio. Voltei para o carro, molhado, e assim que fechei a porta, percebi que o banco traseiro estava encharcado, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Liguei o carro e fui embora. Minutos depois, quando olhei pelo retrovisor, quase perdi o controle. O homem estava novamente sentado no banco traseiro, imóvel, com os olhos fixos em mim. Não ouvi a porta abrir, não senti movimento. Ele simplesmente estava ali de novo, com a mesma expressão vazia. Meu coração disparou, mas continuei dirigindo. Perguntei o que queria, mas ele permaneceu em silêncio. Só então percebi que as ruas ao redor não eram mais conhecidas. Pareciam mais antigas, como se eu tivesse entrado em um bairro que não existia no mapa. A chuva caía ainda mais forte, dificultando a visão. O homem falou novamente, desta vez um pouco mais alto. "Continue." Obedeci sem pensar. A cada quadra que passava, as casas pareciam desaparecer, até restar apenas árvores e muros de pedra. Não sei quanto tempo fiquei dirigindo, mas a sensação era de que a cidade tinha sumido atrás de mim. De repente ele pediu que eu parasse. O carro estava em frente a um portão enorme de ferro enferrujado, que parecia não ser usado há anos. O homem abriu a porta e desceu calmamente. Caminhou em direção ao portão, que se abriu sozinho, rangendo. Entrou sem olhar para trás. Esperei alguns segundos e então o portão se fechou com força. Olhei o aplicativo de novo, e a corrida tinha desaparecido do histórico. Era como se nunca tivesse existido. O banco traseiro, no entanto, permanecia molhado,
e o cheiro de terra úmida ainda estava impregnado no carro. Respirei fundo. Tentei me acalmar e dei meia volta para voltar à cidade. O caminho de volta foi rápido, como se as ruas tivessem mudado de novo. Em poucos minutos já estava em avenidas conhecidas. O mais estranho é que o relógio do carro mostrava o mesmo horário de quando aceitei a corrida. Era como se o tempo não tivesse passado. Cheguei em casa confuso, sem coragem de contar a ninguém. Nos dias seguintes, evitei trabalhar em noites de chuva. Mas uma madrugada, o cheiro de terra molhada voltou dentro do carro, mesmo em tempo seco. Quando olhei pelo retrovisor, vi por um instante a silhueta do homem no banco de trás. Pisquei e não havia mais ninguém. Quase larguei a direção naquela hora. Contei para um colega de profissão, que riu e disse que provavelmente eu estava cansado. Mas no fundo percebi que ele não queria acreditar, talvez para não se assustar. Eu sei o que vi. A presença era real. O banco molhado era real. Não se trata apenas de uma visão, era algo que afetava até o carro fisicamente. Algum tempo depois recebi outra corrida em frente à mesma escola. Senti o coração gelar, mas não aceitei. Pouco depois, vi outro motorista passando devagar por lá, como se estivesse procurando alguém. Até hoje me pergunto se ele pegou o mesmo passageiro que eu e se passou pelas mesmas coisas. Com o tempo, aprendi a conviver com o medo. Sempre que chove, lembro daquela noite e sinto que algo pode acontecer novamente. A imagem do homem encharcado, o olhar vazio, o destino no cemitério. Tudo ficou gravado em mim. Não importa quanto tempo passe, sei que jamais vou esquecer o passageiro da chuva. Nas semanas seguintes, continuei evitando aquela região. Mesmo em dias claros, sentia um arrepio só de passar perto. Mas certa noite, durante uma corrida comum, a chuva começou de repente, sem aviso. As nuvens cobriram o céu como um manto escuro, e tudo ficou silencioso. O rádio parou de funcionar, o GPS travou, e o cheiro familiar de terra molhada invadiu novamente o carro. Meu coração acelerou. Era como se ele estivesse voltando. Tentei manter a calma, seguir até o destino do passageiro que já estava comigo, uma senhora simpática. Mas ao olhar pelo retrovisor, vi que ela havia desaparecido. O banco estava vazio. Freiei o carro no meio da rua, olhei para os lados, mas não havia sinal de que ela tinha saído. As portas ainda estavam trancadas. Senti o mesmo arrepio daquela noite. Quando olhei de novo para o espelho, ele estava lá, molhado, calado, o olhar vazio fixo em mim. Engoli seco e perguntei: "O que você quer de mim?" Ele não respondeu, apenas apontou para frente como antes. A chuva agora caía com mais força, e o vidro do carro embaçava rapidamente. Eu não conseguia ver muito à frente, mas obedeci, pisando devagar no acelerador. O mundo ao redor parecia ter mudado outra vez. Era como se a cidade tivesse desaparecido e só restasse aquela estrada molhada e infinita. Desta vez não havia postes, casas ou placas, apenas árvores escuras dos dois lados, fechando-se sobre a estrada. O rádio voltou a funcionar sozinho, mas emitia apenas estática e sussurros distantes, como vozes tentando alcançar algo. Tentei falar com ele de novo, desesperado, mas ele apenas manteve o olhar fixo na janela. Era como se estivesse em outro tempo, outro lugar, e eu apenas conduzindo-o de volta. Depois de um tempo que não sei medir, avistamos uma construção antiga, com muros cobertos de eras e um portão de madeira aberto. O homem finalmente falou: "Agora entre." Hesitei. O lugar parecia abandonado e o medo me travava os dedos no volante. Ele olhou para mim pelo espelho e pela primeira vez sorriu. Mas não era um sorriso comum. Havia algo de vazio, perturbador, como se não houvesse mais alma naquele rosto. O carro entrou lentamente pelo portão, que se fechou sozinho atrás de nós. À frente, uma estrada de terra levava até uma casa antiga, de janelas quebradas e telhado caído. A chuva cessou assim que cruzamos a entrada, mas tudo permaneceu encharcado, como se o tempo ali estivesse parado. O homem desceu do carro sem dizer mais nada e começou a caminhar em direção à porta da casa. Eu deveria ir embora, mas algo me impedia.
Fiquei observando enquanto ele desaparecia por trás da porta entreaberta. Respirei fundo e, contra todo instinto, saí do carro. Queria entender quem, ou o que, ele era. A porta se abriu com um rangido assustador. Lá dentro, tudo estava intacto, como se alguém ainda morasse ali. Fotografias antigas cobriam as paredes e, no chão, marcas de passos molhados indicavam seu caminho. Segui as pegadas, mesmo com o coração disparado. As pegadas levavam até uma sala escura, onde havia um espelho antigo coberto por um pano. O ambiente cheirava a mofo e terra. Quando retirei o pano, não vi meu reflexo. Em vez disso, o espelho mostrava o carro, vazio, parado no meio da estrada, com a porta do motorista aberta. Me afastei em choque, mas o espelho continuava mostrando a mesma imagem. Era como se eu nunca tivesse saído de lá. Como se meu corpo estivesse preso entre realidades. O espelho começou a embaçar, como se estivesse respirando. Letras surgiram lentamente no vidro. Você já veio aqui antes. Toquei a superfície gelada e uma força invisível me puxou. Senti como se estivesse caindo, girando em um redemoinho de vento e lama. Quando abri os olhos, estava de volta no carro, mas sem o homem. A chuva caía outra vez. O portão desaparecera e eu estava parado no meio da estrada sem sinal de onde havia estado. O aplicativo ainda mostrava a corrida ativa, mas sem nome ou destino. Tentei encerrar, reiniciar, desligar o celular. Nada funcionava. Decidi voltar para casa, mas as ruas estavam diferentes, como se fossem de uma cidade antiga, esquecida no tempo. As placas estavam cobertas de ferrugem e as casas pareciam desabitadas há décadas. Eu dirigia por um lugar que não deveria existir, guiado por algo que não compreendia. Horas ou minutos. Depois, uma estrada conhecida surgiu. Era como se tivesse atravessado um portal invisível. Estacionei o carro em frente à minha casa e entrei trêmulo. Naquela noite, não dormi. O cheiro de terra ainda estava em minhas roupas, nas mãos, no volante. Abri o celular e percebi que a bateria não havia descarregado nada. Era como se o tempo tivesse congelado durante toda a experiência. Mas eu sabia que algo havia mudado. Nos dias seguintes, comecei a ter pesadelos recorrentes. A mesma casa, a mesma porta se abrindo e o homem me esperando do outro lado, imóvel. Em todos eles, eu entrava e nunca conseguia sair. Acordava suado, com o som da chuva nos ouvidos, mesmo em noites secas. Uma madrugada ouvi batidas na porta da frente. Quando abri, não havia ninguém. Mas marcas de pés molhados levavam até a entrada, como se alguém tivesse acabado de ir embora. Desde aquela noite, deixei de ser o mesmo. Passei a viver em constante alerta, sempre esperando vê-lo novamente. Instalei câmeras no carro, no portão de casa, até dentro da sala. Nada nunca apareceu nelas, mas o cheiro de terra molhada vinha do nada, às vezes durante o dia, outras vezes de madrugada. Era como se a presença dele estivesse espalhada por todos os cantos da minha vida, silenciosa, à espreita, apenas esperando. Uma tarde, ao limpar o carro, encontrei algo debaixo do banco traseiro. Um botão de paletó antigo, preso a um fiapo escuro. Tinha lama seca ao redor. O estranho é que o botão não era de nenhum passageiro recente. Era do mesmo tecido que o homem usava naquela noite, o paletó encharcado. Peguei o botão com uma toalha e joguei fora, mas na manhã seguinte, ele estava de volta, no mesmo lugar. Era como se o carro se recusasse a deixá-lo ir. Certo dia, um passageiro entrou no carro e ficou em silêncio por um tempo. De repente perguntou: "Você já levou alguém até o cemitério municipal durante a chuva?" Arregalei os olhos, olhei pelo retrovisor, mas ele parecia não saber o peso da pergunta. Disse que ouviu histórias entre os motoristas, histórias sobre um homem molhado que pedia corrida à noite. Respondi com uma risada nervosa, mas por dentro, tremia. A história estava se espalhando. Comecei a procurar respostas. Visitei o cemitério de dia, conversei com um zelador velho que, ao ouvir minha descrição, ficou pálido. Disse que um homem com aquelas características havia sido enterrado ali há mais de 20 anos.
morreu atropelado em uma noite de chuva, saindo de uma escola. Disse ainda que, às vezes, em noites parecidas, viam pegadas de barro do lado de dentro dos portões, mesmo quando estavam trancados. Voltei para casa perturbado. Pesquisei em jornais antigos e encontrei a matéria. Homem atropelado ao sair de uma escola noturna, numa tempestade. Sem família, foi enterrado como indigente. A imagem era em preto e branco, mas reconheci o rosto imediatamente. Era ele. O mesmo olhar vazio, o mesmo paletó. Era real. A história toda era real. Não era delírio. Eu havia levado alguém que não pertencia mais a este mundo, e talvez ele ainda não tivesse terminado comigo. Comecei a ver reflexos dele em janelas, vitrines, até nos espelhos de casa, sempre de relance. Quando olhava direto, desaparecia. Mas o sentimento persistia, como se estivesse observando de algum canto. Me afastei do trabalho, vendi o carro, mudei de cidade. Achei que assim poderia escapar. Por meses funcionou. Vida nova, sem chuva, sem corridas noturnas. Comecei até a dormir melhor. Achei que tudo tinha acabado. Mas eu estava errado. Numa madrugada, acordei com o som da chuva batendo na janela, mesmo com o céu limpo. Ao levantar, vi pegadas molhadas pelo chão da sala. Segui com os olhos até o corredor. Lá estava ele, parado, como sempre, olhando para mim. Não me movi. Só consegui sussurrar. Por quê? Ele apenas virou-se e apontou para a porta da frente. Então falou, pela primeira vez com clareza. Ainda falta uma última viagem. E nesse momento, entendi que aquilo nunca teve fim. Desde então, comecei a sonhar com um trajeto que nunca termina. Nele, estou dirigindo por uma estrada escura, e ele está sempre no banco de trás. Às vezes, ele me dá direções. Outras, apenas me observa. A paisagem muda constantemente. Cemitérios, florestas, cidades abandonadas. Mas nunca chegamos ao destino. E toda vez que acordo, sinto o volante entre as mãos e o cheiro de chuva impregnado nos pulmões. Como se eu ainda estivesse dirigindo. Um psicólogo disse que era trauma, que minha mente criou uma assombração para lidar com o estresse do trabalho. Outro sugeriu alucinações induzidas por privação de sono. Mas nenhum deles conseguiu explicar o botão que sempre volta, o banco molhado ou os registros do aplicativo sumindo. Nenhum deles viu os olhos daquele homem, porque se tivessem visto saberiam. Aquilo não era da minha mente. Aquilo vinha de outro lugar. Hoje vivo em silêncio. Não conto mais a ninguém. As pessoas não acreditam. Algumas riem, outras se afastam. Mas eu sei. Ele ainda está por perto, esperando a próxima chuva, a próxima corrida. Talvez esteja em outro carro agora, sentando-se no banco de trás de alguém novo, apontando calmamente para o vazio. E quando isso acontecer, alguém vai entender o que eu vivi. Vai sentir o cheiro da terra e nunca mais será o mesmo. E assim termina mais uma noite nas ruas escuras da cidade. Histórias como essas podem parecer apenas lendas urbanas, mas para quem vive na pele, a dúvida sempre permanece. E se for verdade? Para os motoristas que enfrentam madrugadas silenciosas, ruas desertas e passageiros misteriosos, o desconhecido pode estar apenas a um toque no aplicativo de distância. Na próxima corrida, olhe bem pelo retrovisor. Será que você está mesmo sozinho? Se você gostou desses relatos, curta o vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sino para mais histórias que vão te fazer pensar 2 vezes antes de sair dirigindo à noite. Até a próxima corrida.